Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Luang Prabang, o principal destino turístico do Laos, que a gente vai explorar nesse vídeo, passando por três fases, né? Foi uma cidade que floresceu como capital do Império Lao, né? O Império Lao Shang, entre os séculos 14 e 16. Depois disso, ela sofreu uma série de influências da colonização francesa e hoje vive basicamente do turismo. Tem marcas dessas três etapas aqui hoje. Nós estamos na confluência dos rios Nancan e Mekong, onde ela foi estrategicamente construída. A gente já comentou muito sobre o Mekong no último vídeo, como ele é importante em termos físicos, em termos rituais para a cultura do Sudeste Asiático, e ele era a fonte principal de vida para essa cidade que floresceu aqui como capital de um império. Hoje uma caminhada aqui pelo rio é um passeio agradável, tem até alguns cafés ali, mas toda a parte que margeia o rio, como vocês podem ver ali inclusive na figura de um trator, está passando por tremendas obras estruturais. A invasão, digamos, turística do Laos é um fenômeno um pouco mais recente do que, por exemplo, na Tailândia, e agora eles estão realmente passando por uma revolução estrutural que abraça o recebimento desses turistas. Vem cá dar uma olhada numa coisa. Existem marcas muito fortes aqui no Laos, principalmente em Luang Prabang, da colonização francesa, e aqui a gente tem uma plaquinha dessa cidade como patrimônio da Unesco, graças ao patrimônio que tem do Império Lao Shang, representado pela bandeira do Laos, e também da colonização francesa, né? Essa também é uma cidade colonial em boa parte da sua arquitetura. Vamos dar uma olhada na diferença de arquitetura que a gente tem aqui. Mas antes da gente se despedir dos rios, uma vista mais aberta ali, estava meio coberto de árvores, né? Aqui a gente tem o rio Nancan, que é um afluente, e o Mekong, esse sim, o principal rio do Sudeste Asiático, o mais caudaloso e o mais importante estruturalmente também, que passa por ali. E a gente inclusive mergulhou com profundidade, não literalmente, né, no último vídeo. Aqui adiante do rio nós temos duas ruas que exemplificam o que eu estou falando. Essa aqui tem exemplos melhores de arquitetura francesa, e aqui para baixo a gente vai ter melhores exemplos de arquitetura do Laos. Vamos dar uma olhadinha nesse caso primeiro. Aqui inclusive a gente já tem, acho que é um hotel isso, ou um templo. É um templo, ó, tem as roupas dos mongezinhos penduradas ali em cima. Não sei se vocês conseguem ver. E aqui bem margeando o rio Nancan, ó, o pessoal vem fazer exercício. A gente vai ter um pouquinho dessa arquitetura do Império Lao Shang. A melhor maneira da gente exemplificar o estilo de arquitetura do Império Lao Shang, que é relativamente comum com as suas características particulares de cada lugar, mas por toda essa região da Ásia, são os seus telhados, né? Se a gente olha para os telhados das casas, eles têm esse formato triangular e essas formas mais pontiagudas, e essa característica de ter pequenos quadrados, né, formando o que no nosso exemplo brasileiro seriam as telhas. Então com isso a gente consegue observar bem. Eu acho que nenhuma dessas casas vem do século 14 ou 16, eu não tenho certeza, mas a maioria delas está num estado de conservação muito bom, que me dá uma sensação clara de que elas foram montadas, né, dentro desse estilo, mas a favor do turismo. Todas elas são hotéisinhos, pousadas, bares, restaurantes, então a função mesmo atual é o turismo. A gente pode ver que algumas têm idades diferentes. Essa aqui, né, já tem um desgaste de tempo um pouco maior que aquela de lá, por exemplo. Essa que está de cá também não apresentam. Então não sei se a idade delas é a mesma, mas todas elas hoje têm aquele aspecto bem clean, né, para que turistas desfrutem do lugar. No último vídeo eu falei para vocês sobre o sistema político econômico aqui. Eu quero que vocês reparem na logo da Pepsi. Aqui no Laos, algumas grandes franquias internacionais ou não existem ou são muito raras. E é difícil, por exemplo, aqui encontrar Coca-Cola. Tem, né? É engraçado como a Coca-Cola consegue furar certas bolhas em países que
baniram algumas dessas franquias, a Coca-Cola tá lá, mas às vezes em menor número. Só que a Pepsi é muito comum. Eu fico imaginando, isso também é uma hipótese minha, de como eles fugiram ao caráter imperialista e capitalista da Coca-Cola, adotando a Pepsi, que é apenas uma empresa rival, né? Ó, aqui a gente tem umas casas um pouco mais antigas de fato, né? Cuja estrutura é muito antiga. Outra boa característica para a gente mostrar sobre elas é o fato de elas serem de madeira. Até falei que aquelas são muito turisticamente criadas, porque a estrutura de baixo delas é de tijolo e em cima elas têm uma estruturinha de madeira, né? E aliás, o chão de madeira é uma barulheira na hospedagem. Qualquer pessoa que caminha a qualquer horário do dia ou da noite faz barulho na acomodação inteira. Como tínhamos mostrado, de um lado a bandeira do Laos, ela não está muito apontada não, vamos ver. Depois ela rasga aí, vão brigar comigo. E a bandeira comunista do lado de lá. Ali pra frente a gente tem uma feirinha. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo ali. Olha, aqui uma casa que é de madeira no segundo andar e a outra é de tijolo, apesar de seguir o padrão de desenho, né, arquitetônico. E vans de turismo e grupos de excursão para todo lado aqui no mercadinho. Mas a gente vai olhar. Os produtos, no geral, são muito parecidos com o que a gente encontra na Tailândia, só que são mais baratos. Isso, né, de produtos de feira e cerveja, principalmente, é muito mais barato aqui do que na Tailândia. Agora, outras coisas como deslocamento, por exemplo, a gente está estudando aqui de que maneira a gente vai sair de Luang Prabang ainda. Isso é muito mais caro aqui, porque esses transportes, boa parte deles existe para turista mesmo. E aqui existe uma definição mesmo, o que é para turista, o que não é. Igual Cuba, por exemplo, que até separou as moedas, né? Uma moeda para turista, uma moeda para a população local. Aqui isso existe de maneira assim, bem flagrante. Eu e a Mayara tivemos conversando recentemente que desde que a gente chegou no norte da Tailândia, o nosso canal ficou meio saturado de templos assim. Então eu vou tentar não dar um foco nos templos, mas evidentemente templos e mais templos fazem parte da visita. Aquele templo lá que tem uma legião de gente chegando é pago, e tem vários templos como esse aqui que não são, não sei qual é o critério adotado. Eu evidentemente vou fazer uma opção pelos que não são pagos. Vamos dar uma olhadinha nele. Lá vamos nós. Templo de um lado e outro que tá mais bonito ainda. Templo de outro. Uma representação linda de Buda aqui. A luz não tá boa pra gente pegar ela não, mas... E do lado de cá a gente tem uma das coisas mais interessantes do budismo que a gente vê aqui no Laos, que é aquele tambor que tá ali em cima, ó. Em alguns momentos dos dias os monges sobem e batem. Esse tambor é uma coisa que eu tenho visto por aqui e que eu não vi tanto em outros lugares. Agora olha que peça memorável que a gente tem aqui. Do nada, um pequeno espaço de templo, tem um Fusca ali dentro. Ele é parte do acervo nacional aqui do museu. Tá aqui nesse templo, mas ele é uma peça pertencente ao Museu Nacional. Ele foi o carro da paróquia de 1972, que está falando ali, a 2007, né? Era o veículo oficial do templo. Hoje ele está exposto como uma peça de relíquia. Aqui a gente chega em uma parte que a arquitetura francesa já vai se mostrando mais presente. O estilo dos telhados permanece o mesmo, mas as janelinhas, né, os portais já ganham um contorno mais europeizado, bem coloridinho, para que fique, né, abastecido de cafés, restaurantes e toda a sorte de coisas que atraem os turistas para ir. E aqui a gente vai chegando à estrutura do Museu Nacional, que é o antigo Palácio Real da Luang Prabang, capital de Império.
É uma estrutura aí pra dentro ainda, né? Essa é só uma imagem de chegada. Vamos mais pra frente ali. Esse telhado em níveis que a gente está mostrando, vai andando para trás. Esse telhado em níveis que a gente já mostrou, que aqui tem um ótimo exemplo, né? Mais do que uma característica arquitetônica do lugar, é um símbolo social do Império Lau, né? Da época do Império Lau. Quanto mais níveis você tem capacidade de colocar na sua obra, maior o seu status social, maior o seu status de nobreza, financeiro e outras coisas. Mas vocês podem reparar, aqui a gente não tem uma boa vista do palácio. O palácio tem seus níveis, mas não é na mesma quantidade do templo. O templo é a suntuosidade maior, ele tem mais níveis para ser mais suntuoso, para que a representação religiosa esteja acima até mesmo do poder político. Aqui a gente consegue ver o palácio de maneira mais frontal. Vocês podem ver, ele tem alguns níveis, ele exerce a sua suntuosidade, mas não no nível do templo do palácio, que aí é a suntuosidade maior. É um palácio, na minha visão, até excessivamente simples, como, né, resquício de um império. E você compara, por exemplo, com o palácio da monarquia da Tailândia, por exemplo, bem que ali a monarquia ainda está presente, ainda existe, mas é uma megalomania de cores, de dourado. Esse aqui é bastante humilde, na minha visão. Vamos ter aqui uma visão mais aproximada do templo. Ali em cima, além de ter que tirar os sapatos, isso não é um grande problema, eu não posso tirar foto pelo que está mostrando ali, então eu vou poder mostrar para vocês só aqui pela parte de baixo. Aqui a gente tem uma casa real oficial de dança, ó. Um balé de dança, tem até uma imagem aqui de algumas das apresentações que devem acontecer aí, o valor dos tickets e o dia em que eles são apresentados. Hoje é quarta, acho que hoje tem. Bom dia, virou o dia aqui em Luang Prabang. Ontem o sol esquentou, a gente se recolheu, mas hoje a gente voltou a passear. Estamos abrindo o vídeo aqui num lugar simbólico, aparentemente só uma casa, mas olha os objetos que eles usam de decoração. Isso mostra uma realidade muito triste do Laos, mas esse é o país que mais foi bombardeado pelos Estados Unidos na história. Não foi o Vietnã, e a ocasião da guerra do Vietnã rendeu menos bombas ao Vietnã do que ao Laos. Ainda hoje tem um monte de bomba perdida por aí, que é uma ameaça para a população, né? Pode detonar a qualquer momento, ou você pode estar andando e detonar. E existe uma cicatriz muito aberta. Eu falei com vocês num dos vídeos passados aí sobre a forma como as pessoas do Laos tratam o estrangeiro de maneira distante, e fiz uma associação em relação a isso. Acho que existe uma grande possibilidade do lausiano não ser tão aberto em relação ao estrangeiro, em razão das cicatrizes que essa guerra e esses bombardeios deixaram aqui no país. E eles usam esses restos de bomba como matéria-prima para artesanato também. Quando você vai visitar as feirinhas, aí você vê as plaquinhas, ó, esses produtos foram feitos com matéria-prima de resto de bomba e vão ser usados para a educação das crianças aqui no Laos. Sim, decoração, né? É meio que uma coisa de, assim, ressignificar, né? Transformar a tragédia em arte, transformar a catástrofe em uma coisa mais bonita, uma forma de fechar a cicatriz mesmo que eles têm. Então acaba sendo um exemplo, né, muito bonito da forma como eles lidam com essa situação que é muito triste, né?
os Estados Unidos tentando levar democracia para criancinhas inocentes, que não tem nada a ver com as disputas políticas e os objetivos comerciais de ninguém. Bom, de qualquer maneira a gente vai continuar visitando alguns espaços de Luang Prabang hoje. Vamos no templo mais antigo que tem aqui agora e depois subir uma colinazinha que dá uma vista geral para a gente terminar de apresentar a cidade para vocês. Esse aqui é o Wat Vishnunath e veja que eles já têm uma estrutura bem mais antiga, né? A gente já sabe o significado de Wat, né? Mas lá na Tailândia, Wat é com W, né? Aqui eles escrevem com V. Inclusive lá a pronúncia deles está mais para Wat e aqui está mais para Wat. Aqui conta um pouquinho da história dele, mas vamos direto para ele aqui. É a estrutura de pé mais antiga de Luang Prabang, que ainda está aqui. É essa estupa que a gente tem diante de nós. E aqui do outro lado eles têm um templo, né? Esse bem mais recente, evidentemente, mas eles aproveitaram o espaço para mantê-lo funcional. Pode ver que os portais, ó, o portal que tem ali adiante, já é bem mais antigo. Aliás, aquele ali tá meio querendo cair, né? E ali em cima tem essa estupa na montanha, vocês estão vendo ali no fundo, que faz parte dos nossos planos para hoje também, subir uma parte dessa montanha. Gente, ele tá completamente banguela. É charmoso até, né? Essa aqui é a montanha de Polsi, ela fica aqui de frente ao rio que a gente apresentou ontem para vocês, bem no centro da cidade. Tem um morro, né? Toda a cidade é montanhosa, você pode ver que ela tá ao redor de montanhas. Aqui bem no centro tem essa e eles fizeram um templo ali em cima. A gente vai acessar a primeira parte aqui, mostrar um pouquinho para vocês. Tá um nascer do sol bonito, vamos lá. Aqui em cima a gente tem um microcosmo de pequenos templos, ó, tem aqui pequenos altares, né? Na verdade tudo pode ser chamado de templo, mas são pequenos altares. A maioria deles feito a maioria deles feito a partir da estrutura das pedras. Talvez seja uma isso? Não tá fácil hoje. Ai. A maioria deles feito a partir da estrutura das pedras. Ali no fundo tem uma plaquinha aqui apontando que é uma marca do pé de Buda. Vamos lá tentar ver, porque fica numa caverna, é escuro, vai ser difícil de filmar, e comentar um pouco sobre essa história. É aqui dentro dessa capelinha que ficaria a marca de um pé de Buda. Não dá pra gente filmar aqui dentro e mostrar adequadamente para vocês, né? A Mayara vai tentar ir, mas eu vou colocar por cima uma foto que eu tirei com flash, para que vocês vejam com mais clareza. O detalhe é o seguinte, é óbvio que esse pé desse tamanho não pertence a um ser humano. O que provavelmente aconteceu de fato aqui é que deveria ter uma imagem de Buda em um tamanho colossal, que se perdeu, ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas o pé dela marcava a rocha. E aí essa marca na rocha ficou aí, e eles vendem como o pé de Buda, como se fosse possível que um ser humano tivesse um pé desse tamanho, sabe? E aqui a gente tem um bonito nascer do sol no rio Nangkan, né, o nome do rio. Só tá um pouco esfumaçado, né? Eu não tô entendendo por que tanta fumaça. Tô achando que é poluição mesmo. É por causa das obras, eu acho, ali, ó. Tá voando muita fuligem, né? Areia da obra lá, ó. Mas tá muito esfumaçado. De qualquer maneira, um visual bonito das montanhas que a gente tem aqui de cima e de frente pro nascer do sol, né? Aqui a gente tem um pouco encoberto pelas árvores, não que eu esteja reclamando da cidade ser arborizada, acho isso maravilhoso, mas fica um pouco encoberto
a vista dos telhadinhos, né? Que é o que a gente comentou como um dos patrimônios arquitetônicos mais valiosos aqui de Luang Prabang. E a gente queria nesse vídeo exatamente falar mais sobre esse patrimônio cultural, sobre as questões históricas. A gente vai abrir um outro vídeo em sequência para falar sobre atrações naturais. Então a gente vai encerrar esse por aqui. Hoje ainda a gente está saindo para fazer um passeio para uma cachoeira aqui perto, mas vai ficar para o vídeo seguinte que você vai continuar acompanhando a gente e não deixa de dar a sua curtida, tá bom? Até o próximo.